Olá, turma do sexto B, e aí, como é que vocês estão? Como foi o final de semana? Bom, vou começar minhas aulas como sempre começo, fazendo algumas observações, né? A primeira delas é que gostaria de parabenizar alguns alunos dessa turma que participaram do nosso concurso aí de desenhos, GIFs ou emojis, em homenagem ao Dia do Estudante. Ficaram lindos! Parabéns! Como nós não tivemos uma grande quantidade de alunos, eu irei contemplar a todos. Todos irão ganhar premiação, certo? Só que essa premiação eu só vou poder dar a vocês quando a gente retornar. Mas não se preocupe, que eu não estou esquecida. Tem o nome de todos que fizeram e todos irão ganhar premiação, tá certo? Por minha conta. Não tem nada a ver com o sorteio da escola não, tá? Essa premiação é por minha conta, certo? Parabéns, vocês arrasaram. Tá? Além disso, vão ter a pontuação, como eu tinha prometido, realmente. Um outro assunto que eu quero falar com vocês é um papo, assim, um pouco sério, tá? Veja só, meus amores. Quando a gente elabora um plano de aula para vocês, a gente elabora uma sequência de aulas que vão crescendo, que vai crescendo aos poucos. A gente começa de um assunto mais simples, que vai ser base para vermos os assuntos mais complexos, tá? Então, deixa eu dar um exemplo prático para você entender. Quando você começa, aprende a caminhar, você primeiro corre ou você primeiro caminha? Qual dos dois? Já pensou se você primeiro aprendesse, se você primeiro começasse a correr e não aprendesse a ficar em pé? Como era que ia ser? Você ia cair, não é verdade? Se você começasse a correr e não aprendesse a se equilibrar, você ia cair, não é verdade? É ou não é? É. A mesma coisa que nós estamos fazendo. Veja, vocês estão vendo o assunto da separação silábica. Ah, tia, mas é um assunto muito fácil, eu já vi. Certo. O sexto ano é um assunto em que nós revemos tudo aquilo que vocês viram. Nós vamos ver daqui uns dias, sabe o quê? Substantivos. Vamos ver adjetivos, pronomes, numerais, verbos. Vocês já viram isso? Já viram. Esse é o conteúdo do sexto ano. O sexto ano é uma série que nós vamos revisar os assuntos que vocês viram no fundamental. Só que, nessa revisão tem sempre o acréscimo de alguns detalhes que vocês não viram lá atrás, porque vocês eram muito pequenininhos. Então, nós vamos ver, já estamos vendo separação silábica, vamos ver classificação quanto ao número, vamos ver classificação quanto à posição da sílaba tônica. Por quê? Vamos trabalhar a acentuação. Se eu dissesse uma regra de acentuação assim para vocês, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Vocês entenderiam? Talvez um ou dois sim entendesse. Mas a turma, nós temos quase 30 alunos. Será que os 30 entenderiam se eu falasse assim? Então, o que é que eu estou fazendo? Estou revisando. Para você conhecer a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica, você primeiro precisa separar as sílabas. Depois, classificar quanto ao número. Depois, quanto à posição da sílaba tônica. Para depois entender, quando eu disser que toda proparoxítona é acentuada, o que é uma palavra proparoxítona? Para você entender onde está o acento. Estão compreendendo? Então eu peço assim encarecidamente que qualquer dúvida que você, papai, mamãe, titio, vovô, vovó, quem acompanha vocês, qualquer dúvida que tiver, vocês têm meu WhatsApp. Entre em contato comigo. Ah, professora, eu estou achando esse assunto muito fácil para meu filho. Ele está sabendo. Beleza. Mãe, quer que eu passe umas questões para ele ir adiantando? Eu não posso acelerar para uma turma inteira. Eu tenho que ensinar o básico mesmo. É isso que acontece. Então, não se preocupem nem se desesperem, porque eu sou uma professora formada, tenho pós-graduação e sei o que eu estou fazendo com os meninos do sexto ano. Eu justamente estou formando a base deles, para que eles não tenham nenhuma dificuldade. Quando chegarem no sétimo, que são todos assuntos novos, no oitavo, que também tem uma revisão do sétimo, mas traz assunto novo, né? O sétimo ele já começa a ver a parte de elementos da frase, sujeito, predicado, predicativo. O oitavo ele começa a ver as orações, analisar as orações, tipos de orações. E o nono são as classificações das orações, juntamente com a parte de concordância. Então, é tudo uma sequência. Não se preocupe, eu garanto a vocês
que não haverá prejuízo no que está sendo feito, porque tudo isso é devidamente planejado, tá certo? Então eu peço a vocês a confiança, porque nós estamos no caminho certo. Se sentir que seu filho está com facilidade, meu Deus, isso é uma bênção, me procura no particular, que eu terei a honra e o prazer de passar uma outra tarefa para a criança. Passo sim com todo prazer, certo? Uma tarefa assim, um pouco mais elaborada, para ele já ir desenvolvendo ainda mais, tá bom? Mas por enquanto, eu peço que vocês entendam, eu preciso alicerçar. A gente constrói a casa pelo telhado? Não, a gente constrói pelo chão, né? Se construir por cima, ela desaba, né? Então a gente precisa primeiro cavar o chão, botar os alicerces, a ferragem, para poder subir a casa, para ela não desabar, certo? Então é o que eu estou fazendo, exatamente com as crianças. Estou construindo a base, relembrando a separação de sílabas. Nós já vamos ver palavras com sílabas complexas. Eles não viram sílabas complexas, nós vamos ver agora. Por isso que na aula passada eu dei 4 dicas a vocês. Se lembram das dicas? Já vou entrar no assunto, tá? Qualquer dúvida, gente, entre em contato comigo. Eu não respondo de imediato, porque eu já expliquei isso aqui também. Fiquem calmos, eu vou responder. Eu não respondo de imediato porque eu tenho várias turmas. Então eu tiro um dia para cada turma para responder. Hoje eu respondi a todo mundo, certo? Às segundas-feiras vai ser um dia que eu sempre vou responder. Era dia de sexta-feira, porém eu aumentei o prazo de atividades, porque tinha gente que estava com dificuldades, sem internet, então eu aumentei as atividades para receber até a sexta-feira. Então eu dou a devolutiva na segunda. Não se preocupe que segunda eu falo com todo mundo. Tá bom assim? Combinado? Espero ter esclarecido. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Certo? Então, nós começamos trabalhando a separação silábica e eu dei 4 dicas a vocês. Primeiro, a gente sabe o número de sílabas de uma palavra quando a gente sabe, conhece o número de vogais que aquela palavra tem. Então, uma palavra como abacate. Olha, A é uma vogal, o A do Ba é outra vogal, o A do K é outra vogal e o E do T é outra vogal. Quantas vogais eu tenho? 4 vogais. Quantas sílabas eu vou ter? 4 sílabas. Então já foi uma dica que eu tenho certeza que vocês ainda não tinham visto isso. Conta o número para conferir. Meu Deus, será que eu estou separando certo? Conta o número de vogais que você vai separar certo, tá? Outra dica que eu dei foi os dígrafos de letras repetidas, como RR, SS, ou dígrafos como XC, SC, SC e cedilha, XC e cedilha, eles ficam separados, tá? Na oração, já estou falando de oração, na palavra, na hora da separação silábica. Então, para que serve a separação silábica? Você vai escrever um texto, que a Dani manda, a professora manda você escrever um texto. Então eu estou escrevendo ali na minha linha, não dá, eu preciso separar a sílaba. Aí tem gente que pega e separa um NH. Tá certo? Não, tá errado. NH não se separa, LH não se separa, tá? Quais são os dígrafos que eu vou separar? RF, SS, né? XC, XC e cedilha, SC, SC e cedilha, entendeu? Então, esses dígrafos separam, os outros não. Essa foi a segunda dica. Terceira dica. Quando eu tenho uma consoante isolada, sozinha, e depois dela não tem vogal, para onde ela vai? Para a sílaba anterior a ela, certo? É para lá que ela vai. Ela não pode ficar nem sozinha na sílaba, nem pode ficar na sílaba da direita. Ela tem que ficar sempre na sílaba que vem antes, tá bom? E a última dica que eu dei foi a seguinte. Quando nós temos semivogal, lembram das semivogais quem são? Quais são as 2 letras que são semivogais? O I e o U. No entanto, nós vimos que algumas letras podem ter esse som de I e de U, mas isso não vem ao caso agora. Então, o I e o U, quando estão juntos a uma vogal e não são acentuados, eles, na hora da separação, ficaram juntos dessa vogal. A não ser que, olha a sílaba tônica chegando aí, a sílaba tônica caia sobre ele. Se cair sobre ele, separa. Se não cair, não separa. Será que você vai entender isso? Vamos chegar nela e eu vou dar o exemplo. Tá bom? Vamos lá, então. Coloquei algumas palavras no quadro. Vamos analisar essas palavras juntos? Vamos lá? Bom, vamos lá.
Aqui nós temos algumas palavras, olha lá. Dicas de separação silábica, aquelas 4 que eu já dei a vocês, nós vamos aplicar agora, certo? A primeira palavra é irritante. O que é que a gente observa nessa palavra irritante? Eu tenho aqui o RR. Olha aqui. A presença do RR. Na hora da separação silábica, esse RR vai ficar junto? Não. A professora, mas eu já vi em revista palavras que deixam o RR junto. A revista, eu sempre explico aos meus alunos, elas têm um espaçamento de letras. Então, na hora que vai separar a sílaba, se esse espaçamento não for preenchido, eles deixam o RR junto. É como se fosse uma licença de impressão, certo? Mas o RR, na hora da separação silábica, tem que separar. Então, como ficaria essa separação, ó? Ir, um R aqui, tracinho, ri, tracinho, tan, tracinho, té. Tá? Olha aqui que o dígrafo fica junto, tá vendo? Não fica junto só letras repetidas e os que eu já disse, X, C, S, C, tá. Bicicleta, faço a separação. Quantas vogais eu tenho? 1, 2, 3, 4. Quantas sílabas eu vou ter? 4 também, ó. Bicicleta. Encontro consonantal desse tipo, não separa. Desse tipo. Infantil. Outra separação, ó. Infantil. Quer conferir se a quantidade de sílabas está certa? Conte a quantidade de vogais. 1, 2, 3. 3 vogais, quantas sílabas? 3 sílabas. Aí vem essa palavrinha aqui, estão vendo? Palavra pneu. E agora? A palavra pneu tem quantas vogais? Olha aí o caso que eu disse de letras complexas, de palavras complexas. Quantas vogais tem? 2? Não. O é o que aqui? Semivogal. Eu separo a semivogal da vogal? De jeito nenhum. Então, a palavra pneu eu vou separar? Não. Por quê? Consoante sozinha, sílaba da esquerda. Consoante, sílaba da esquerda. Vogal, não vou separar. Não posso ter 2 consoantes sem vogal. Então, pneu vai ser pneu mesmo. Uma sílaba só. Psicologia. Ó, aquela dica que eu disse. Psi vai ficar junto, ó. Consoante sozinha não pode formar sílaba. Psi. E agora o gia. Psicologia. Vai separar. Por quê? A sílaba mais forte caiu aqui. Psicologia. Então, aqui, nesse caso de psicologia, como alegria, né? Eu vou ter essa separação, porque a sílaba mais forte da palavra caiu em cima desse i. Veja, o que é a sílaba mais forte? Aquela que eu pronuncio com mais força, com mais intensidade. Psicologia. Olha, veja aqui o gia eu me estendo. Gia. Então, o gia é a sílaba mais forte. Alegria. Até a Ivete canta, né? Alegria. Olha, veja o gri, como cresce. Porque é a sílaba mais forte. Então, na palavra alegria também eu separo o i do a. Alegria. Certo? Porque, nesse caso, o i está sendo vogal e não semivogal. Ele costuma ser semivogal quando vem depois, mas não é sempre. Tá? Aventureiro. Vamos ver a palavra aventureiro, ó. Aventureiro. Por que eu não deixei o i separado? Semivogal. Eu pronuncio os 2 juntos, tá? Lâmpada. Ó, lâmpada. Professora, fácil? Certo. Que bom que é fácil. Vamos continuar com essa facilidade. Que maravilha. Fico feliz em saber que a língua portuguesa traz essa sensação de facilidade. Agora, na hora de escrever textos, produções, a gente tem que lembrar também, tá bom? Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Veja, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 sílabas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. 3. Quanto ao número de sílabas, como é que as palavras são classificadas?
Monossílaba, mono, quando só tem uma sílaba. Dissílaba, di, duas sílabas. Trissílaba, três sílabas. Polissílaba, poli, 4 ou mais sílabas. Então, aqui, uma palavra monossílaba, já vimos, ó, pneu. Só tem uma vogal, pneu. Uma palavra de sílaba, dessas aqui não temos. Anote aí uma palavra de sílaba. Você, anote aí, qualquer uma que tenha 2 sílabas. Anote aí. Trissílaba. Vou colocar aqui, nós temos algumas opções. Infantil e lâmpada. Vou colocar lâmpada. Lâmpada. Polissílaba com 4 sílabas ou mais. Temos com 4, irritante. Temos com 5, aventureiro. Tudo é polissílaba. Então, vou botar irritante. Irritante. Certo? Então, se eu pedir, classifique as palavras quanto ao número de sílabas, é separar a sílaba e dizer se é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Ok? Aí vem, o que é uma sílaba tônica? É a sílaba mais forte da palavra, pronunciada com mais intensidade. Lâmpada, ó, lâmpada. Não é a mais alta. A gente aprende que é pronunciada com mais... Quando você pronuncia gritando, só que eu posso fazer assim, lâmpada. Todas têm a mesma força. Agora, quando eu faço lâmpada, observe, sua língua, seu corpo, demora mais na lâmpada. Bola, olha, a boca chega a abrir mais, bola, no bó, né? Cadeira, dei. Irritante, tan. Bicicleta, clé. Infantil, ó, infantil, tio. Pneu mesmo. Psicologia, gi. Aventureiro, rei. Lâmpada já falamos, certo? Que inclusive aqui eu não boto o acento. Então, a sílaba tônica é a sílaba pronunciada com maior intensidade. Então, qual é a classificação das palavras quanto a sílaba tônica? Vamos ver agora. Tcharam! A mágica, né? Então, quanto à posição da sílaba tônica, da sílaba mais forte, as palavras podem ser oxítonas, paroxítonas, não coloquei aqui o S, vou colocar, e proparoxítonas. O que significa isso, professora? Oxítona é quando a sílaba mais forte da palavra está na última sílaba. Por isso que a gente precisa separar as sílabas. Entenderam agora? Como é que eu vou saber qual é a última sílaba da palavra? Como é que eu vou saber qual é a penúltima? E a antepenúltima? Preciso separar. Então, as oxítonas, a sílaba mais forte é a última nas oxítonas. Por exemplo, a palavra café. 2 sílabas, a mais forte, fé. Quando está acentuada, é fácil da gente identificar. Mas quando não está? Como o caso da palavra cantor. A sílaba mais forte é tor. Cantor. Olha, prolonga mais. Amor. Prolonga mais. Né? Aracaju. Vocês sabiam que a palavra Aracaju não tem acento? Deixa eu colocar aqui Aracaju também. Aracaju. Não tem acento. Mas a sílaba tônica qual é? Aracaju. Você não diz Aracaju. Você diz Aracaju. Então a sílaba mais forte é o ju. Oxítona também. Palavras paroxítonas são aquelas que a sílaba mais forte é a penúltima. A gente conta da direita para a esquerda. É a penúltima, ou seja, a segunda. Certo? Exemplo. Aí nós temos a palavra tórax. Ó. Acentuado é fácil, né? Tórax, que é essa parte da caixa torácica. Temos cadeira, ó, dei. Temos barco, ó, barco, certo? São paroxítonas. E proparoxítonas, gente, a dica é essa. Primeira dica das proparoxítonas.
elas têm que ter no mínimo 3 sílabas. Tem que ser polissílaba. Tem que ser trissílaba ou polissílaba. No mínimo 3 sílabas. Segunda dica. Todas elas têm acento. Ó, que delícia! Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, a palavra lâmpada é proparoxítona. A palavra médico, proparoxítona. A palavra música, proparoxítona. Certo? Sempre as paroxítonas são acentuadas. Está claro? Vamos à nossa atividade de hoje? Let's go! Bom, vamos lá? Primeira parte da atividade. Vou botar a segunda ainda. Deixa eu filmar bem de pertinho para vocês verem, que legal. Separe as sílabas das palavras e depois classifique-as quanto ao número, monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba, e classifique também quanto à posição da sílaba tônica. Então, coloquei aqui, ó, separação. Você vai primeiro separar, deixe mais espaço no seu caderno, separação, depois classificação quanto ao número, depois classificação quanto à sílaba tônica. Ou você pode fazer tabelas individuais. Um trecho só separação, depois embaixo só classificação quanto ao número, depois classificação quanto à posição. Palavras. Amamentar, letra A. Biotônico, letra B. Observação, letra C. Exceção, letra D. Psicopata, letra E. Identidade, letra F. Galopar, letra G. Executar, letra H. Letra I. Adstringente. Sabonete adstringente, que é para limpar. Vamos às próximas. Continuando. Letra J. Associação, letra L. Letra K. Límpido, letra L. Assassinato, letra M. Superstição, olhe como escreve. Letra N, inquérito. O, ímpar. P, capataz. Q, âncora. R, margem. S, marginal. T, comediante. U, compreensão. V, característica. Essa foi a primeira questão. Temos a segunda questão que eu vou botar agora. Eita, que a professora está inspirada hoje. Agora temos aqui a segunda questão. Faça uma frase para cada uma das palavras da questão anterior, da questão 1. Então, veja, vocês vão criar uma frase para cada uma das palavras que nós colocamos na questão 1. Vocês separaram as sílabas, classificaram quanto ao número e quanto à posição da sílaba tônica. Essa frase tem que ter sentido, lógico, né? Então, se tiver alguma palavrinha que vocês não saibam, consulta aí o Google Dicionário ou consultam o dicionário que vocês tenham em casa de língua portuguesa. Tá bom? Então, eu vou aguardar a atividade até sexta-feira, tá? A atividade está um pouquinho grande, aceito receber até sexta-feira. Não deixem de fazer, ok? Uma boa semana, um beijão e amanhã tem aula de redação, hein? Bye, bye!